Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Valdo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus continue caindo nesta casa de luz, de oração, de muita harmonia. Que todos aqueles que vieram a esta casa possam sair melhores do que entraram e possam encontrar a paz. O tema do Evangelho de hoje é Pedi e obtereis. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Então vamos prestar bem atenção, porque nós vamos conversar sobre o item 1, 2 e 3. Não é? Mas antes de entrar mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria pedir permissão para conversar uma historinha do Antigo Testamento. Não é? Bem antiga, mais antiga do que Jesus, que está no livro de Tobias, capítulo 6, versículo 16 a 17a. Conta-se que na época que os judeus estavam na escravidão havia muita confusão. Eles eram invadidos por povos, não é? E muitas vezes eles entravam em contendas, em guerras, em revoltas. E muitos deles faleciam. Existia um conterrâneo deles chamado Tobit. Presta atenção porque os nomes são bem parecidos. Tobit era um homem justo, um homem bom. E quando os irmãos faleciam nas batalhas com os invasores, eles não tinham nem o direito de enterrar os seus corpos. O que fazia Tobit? Pegava os corpos de madrugada, à noite, escondido e enterrava, que eram os corpos dos seus conterrâneos. Ele já estava muito cansado, porque como toda pessoa que trabalha na obra de Jesus, ou trabalha no bem, não precisa nem ser na obra de uma casa espírita ou de uma igreja, não. É qualquer pessoa que trabalha no bem, é muito perseguida. Então, ele estava muito cansado, então ele orou a Deus, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, pedindo auxílio, porque de tanta perseguição ele já estava até cego. Foi quando à noite, que ele não sabe, né, ele recebeu uma inspiração, ele chamava de inspiração, que ele estava passando por situações financeiras muito desagradáveis também. E aí, à noite, ele teve uma inspiração para mandar o seu filho cobrar uma dívida que foi contraída a ele numa cidade muito longe, num país distante. O nome do filho dele era Tobias. Tobit era o pai, presta atenção. Vamos ficar por aí. Ele chama o filho,
Diz que ele precisa ir a esse país estrangeiro, conversar com esse senhor que devia para ele, porque ele estava precisando do dinheiro. Tobias, filho do Tobit, disse que estava ansioso de ir só. Foi atrás de uma pessoa na cidade que pudesse ir com ele. Encontrou um rapaz muito bonito, bem apessoado. E esse rapaz topou de ir com ele a esse país estrangeiro. Então fiquemos por aí. Agora vamos ver outra pessoa que também fez uma prece a Deus. Sara, nome dela. Sara já tinha sido noiva 7 vezes, não conseguia casar. Porque os noivos morriam antes de contrair o matrimônio com ela. Era o que hoje a gente poderia chamar de viúva negra, né? E as pessoas da cidade começaram a fazer xingamentos com ela, que hoje, se fosse para o dia de hoje, era bullying, né? Dizendo que ela matava os homens. E ela se sentia muito mal, ela achava que era vítima de um espírito com maldição. Não é? Vocês podem até dizer assim, mas isso não acontece. Acontece. Eu conheço pessoas que aconteceu, não tantas vezes como Sara, mas aconteceu umas 2 ou 3 vezes isso com a moça. Não é? Então ela fez uma prece e aguardou, a prece bem sentida, não é? Como se deve rezar. Bem, o que é que aconteceu? Começou a viagem de Tobias com esse rapaz bem bonito. Eles tiveram muitas dificuldades na viagem, inclusive numa das dificuldades que ele teve foi quando o Tobias caiu no rio e o peixe atacou. Ele mata o peixe e aí esse rapaz bonito manda guardar o fel para curar o seu pai quando voltasse. Ele assim o faz. Chegando lá nessa cidade, nesse país estrangeiro, ele se encontra com quem? Tobias, com Sara. Amor à primeira vista. Não é? Amor à primeira vista. A sua mãe, Raquel, fala. Ficou tão encantado com a educação do rapaz que deu a sua filha em casamento. E ele retorna à sua pátria com a moça que estava com maldição, não é? Então, com Sara. E agora, nora de Tobit. Estão acompanhando, né? Então, ele volta, conseguiu o dinheiro que estava devendo, trouxe o dinheiro e entregou ao pai. O pai fala para ele, não vamos ficar com esse dinheiro todo. Vamos dar metade para esse rapaz que lhe ajudou, esse rapaz bonito que lhe ajudou na viagem. Aí o rapaz disse, eu não posso ficar com dinheiro, porque eu não sou humano, eu sou o anjo, que escutou as 2 preces, a sua prece, Tobit, e a prece da Sara. E nós resolvemos de uma vez só. Isso é muito comum no plano espiritual, se resolver os assuntos em dupla, não é? Quem lê o livro de André Luiz, ou que assistiu às obras de André Luiz, vê que André Luiz, uma vez, foi pedir uma audiência e ele foi atendido em dupla. Né? Então, para a gente ver que essa historinha que eu estou contando a vocês, é porque às vezes a gente está numa dificuldade muito grande. Mas Deus tem caminhos que nós desconhecemos. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui nessa historinha, que ele foi atendido. E ainda trouxe o remédio para o pai, e o remédio foi passado no olho, que foi dado pelo anjo, né? Em forma de pessoa humana, e ele ficou com a vista recuperada. Então, na realidade, é isso. Muitas vezes a gente está passando por assuntos que a gente olha assim e não tem saída, não é? Vamos ver o que diz o Evangelho na tarde de hoje. Pedi e obtereis. Quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que passa em secreto,
vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe peçais. Está em Mateus 6,6, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Segundo, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. O terceiro item diz assim: Jesus conta uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, falou Jesus. E o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Conclusão das 3 passagens. Primeira coisa, orar em segredo. Entrar dentro do quarto, fechar a porta, não é? Quem quiser aprender a orar, eu vou dizer aqui o nome do filme, embora ele é evangélico, mas é um filme muito bom. Quarto de Guerra. Está na Netflix para quem quiser assistir. Quarto de Guerra, mas não é guerra não. O quarto de guerra era o quarto de oração dela, tá? Então, vocês assistam, porque é o segredo da oração. Não precisa a gente orar para as pessoas verem que nós estamos rezando, e sim orar em segredo a Deus, né? A segunda coisa é, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, precisamos nos reconciliar, ou seja, precisamos fazer a nossa reforma íntima, não é? Não adianta você orar com raiva, com ódio da pessoa. E a terceira coisa é que não use de orgulho achando que, por exemplo, se somos espíritas, só nós espíritas vamos ter as nossas preces atendidas, não é? Muitas vezes a gente acha que tem uma proteção maior. Isso acontece em várias facções religiosas, acha que só nós estamos salvos, etc e tal, não é? Que ele disse assim: não adianta, você pode dar o dízimo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas se você tiver um orgulhozinho por conta disso, a sua prece já não é atendida. Então, Jesus, ao subir o monte, ele falou no primeiro, não é? Primeira virtude: bem-aventurado os pobres de espírito, que está na base de qualquer empreendimento que a gente vai fazer. E a prece não é diferente. Quando nós formos orar, precisamos colocar isso em ação. Allan Kardec, na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, diz: qual o caráter geral da prece? Aí os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pode ser de louvor, que é a adoração, é o elogio. Às vezes a gente elogia uma pessoa qualquer, não é? Mas às vezes a gente esquece de elogiar o nosso Pai maior, que é Deus, que está tudo em sintonia, o universo, o sol nasce cada dia, não é?
nós temos o ciclo de chuva, nós temos todas as benesses da natureza e nós não agradecemos ou nós não elogiamos essa obra. Então, louvar é adorar a Deus. Agradecer todo mundo sabe, não é? É quando alguma coisa acontece de bom na vida da gente. A gente tem que agradecer, tá? Agradecer também a alimentação, agradecer a nossa casa, o nosso carro, tudo que nós tivermos, material e espiritual também, porque nós temos muitas alegrias. Se nós fizermos uma relação das alegrias e das tristezas, nós vamos ver que as alegrias foram maiores do que as tristezas. Mas nós só temos, muitas vezes, de reclamar as tristezas, né? E pedir eu não vou nem falar, porque nós somos eternos pedintes, não é? Nós somos pessoas que vivemos num país de provas e expiações, estamos sujeitos a muitas vicissitudes, a muitas dificuldades. Então, é normal que nós estejamos pedindo. E vou pedir mesmo, porque ele diz, pedir e obtereis, não é? Então, a gente vai pedir, não é? No item 5 ou 6, ele fala também da eficácia da prece. Está falando hoje muito em eficácia da vacina. A prece também, que é a vacina espiritual, hein, gente? A prece é a vacina espiritual, muita gente esquece. Quando dirigida a Deus, Ele nos eleva e envia seus mensageiros, bons espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar força moral que nos falta, seja para nos sugerir pensamentos bons. Ok? Então, quando nós fazemos uma prece para Deus, Ele envia seus mensageiros para nos auxiliar. Quando nós fazemos uma prece a Maria de Nazaré, toda prece tem que ir a Deus. Então, ela tem, dizem que tem até um cantinho lá das preces e depois são respondidas, não é? Porque tem que ter a permissão de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem que não adianta nós pedirmos, porque se Deus sabe todas as coisas, para que adianta pedir? As pessoas têm esse pensamento, não é? É certo que algumas leis, elas não podem ser revogadas, ok? Por exemplo, a lei da gravidade, se eu solto isso aqui, tem que cair. Não pode ser mudada, é imutável, né? Mas tem algumas situações que pode haver mudança. Às vezes nós chegamos aqui cheios de defeitos, de problemas, somos avarentos, somos preguiçosos, temos muitas dificuldades, não é? Somos coléricos, eu não quero nem mencionar, porque cada um aqui sabe a sua dificuldade. Aí Pedro diz assim, o amor cobre a multidão de pecados, não é? Então isso muda. Se nós melhorarmos, nós vamos também receber algumas mudanças, né? Algumas melhoras, algumas aventuras. No livro Céu e Inferno fala muito bem isso. Não há nenhuma injustiça que não seja punida por Deus. Como também não há nenhuma coisa boa que nós fizermos que nós não mereçamos uma aventura ou um gozo na eternidade ou mesmo aqui. Então, nós precisamos ver que nós temos livre-arbítrio. Nós é que fazemos o nosso destino. Não existe essa fatalidade de que tudo está escrito nas estrelas ou tudo está escrito lá, não. Tem algumas coisas que a gente traz porque tem que passar por isso, né? Mas tem algumas coisas que nós podemos modificar, não é? Porque senão a ciência, o que seria a ciência? Não é para ajudar o ser humano a progredir, para melhorar a situação? Então vamos passar por aí. Aí Jesus fala, ele conta, no capítulo 27, 8, que um homem estava no deserto e sentiu vontade de tomar água. Não tinha água de jeito nenhum, ele caiu exausto no deserto. E adormeceu. Quando ele adormeceu, veio alguém. Quem foi que veio?
não é? Os espíritos elevados, para dar as boas intuições a ele, levanta e vai por este caminho. Então a prece é mais ou menos isso. Ele foi por aquele caminho, encontrou um oásis, encontrou um rio e tomou água e escapou da sede. Nós temos duas opções. Se nós não acreditamos em Deus, nós vamos dizer o quê? Poxa, tive uma excelente ideia, não é? A gente acha que foi nossa ideia. Se nós acreditamos em Deus, diz, poxa vida, Deus me guiou para isso. Isso se chama humildade, não é? E aí Deus mostra os caminhos. E aí no capítulo 25, item 1, tem uma passagem de Jesus, que está em Mateus 7, de 7 a 11, que diz assim, ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Quer dizer, imagina, se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, por que Deus não pode querer o melhor para nós? Não é uma questão de se entregar. Então, no livro Ajuda-te, o Céu te Ajudará, de Teresa de Jesus com Eduardo Lourenço, ele diz, qual é o pai que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Não vai fazer isso, né? Ele nos escuta a maneira diferente que pensamos e nos socorre com meios que muitas vezes não imaginamos. Sabedoria suprema atua com vistas na aquisição de nossa maturidade. E aqui eu acho muito interessante. Concedido vos será que quer pedires pela prece. Só que muitas vezes prestamos muita atenção. Nós pedimos como criaturas, ok? Aqui tem várias pessoas, cada um numa evolução diferente. Uns já estão quase santos, outros estão menos, não é? Então nós pedimos às vezes como criaturas cheias de defeito. Mas como é que responde o Criador às nossas preces? Ele responde como Criador. E como Criador ele é puro. Então ele vê lá na frente o que a gente precisa. Se nós pedirmos uma coisa que vai nos prejudicar, com certeza não virá. Porque ele já vê lá na frente. Então é isso que a gente precisa aprender. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Verdade. Essa pandemia é um bom exemplo disso. Essa pandemia é para retirar o que em nós? Será que alguém tem alguma maldade de dizer? Nosso egoísmo, a nossa avareza, o nosso orgulho. Nós achamos que só nós merecemos, que os outros não merecem. Tem pessoas que estão bilionárias, não é? No mundo. E outros não têm saneamento básico. Então, nós temos que cair em si, fazer um exame de consciência, de conhecer-se a si mesmo. Nós queremos tudo, mas muitas vezes nós não fazemos uma reforma íntima, nós não melhoramos, nós não nos aproximamos de Deus. Nós queremos o quê? Que Deus veja só o presente nosso. Nós somos muito imediatistas. E isso a gente vê quando a gente está num diálogo fraterno. Eu que faço diálogo fraterno, eu vejo muito isso. A pessoa chega no diálogo fraterno, aí eu digo assim, olha, você precisa ir para a palestra espírita, porque não é o diálogo fraterno que vai lhe curar. Aqui a gente escuta, a gente dá algumas orientações, mas quem vai lhe curar é a palestra. Você venha para a palestra espírita, que você é curado do processo de obsessão, você vai melhorar, porque todo processo de obsessão nós damos causa também, não é? Porque nós atraímos a espiritualidade pelos nossos pensamentos, pelas nossas dificuldades. Muitas vezes a gente diz isso e a pessoa realmente não retorna
a casa espírita, aí abandona a casa espírita, aí vai e diz assim, eu vou para aquela outra casa, porque lá é mais forte. E fica pulando de casa em casa e não resolve seu processo de obsessão. Ou muitas vezes não resolve sua reforma. E Chico diz muito isso. Se nós não dermos uma base, nós não vamos ter essa espiritualidade junto de nós para nos auxiliar. E aí nós precisamos todo dia à noite conversar com o nosso anjinho da guarda, não é? Que é o nosso mentor. Todos aqui têm um mentor, um espírito superior. Mas às vezes o mentor está louco para dar sugestões. O mentor está louco para dizer, minha irmã ou meu irmão, vá pelo esse caminho. Meu irmão, vá falar com fulano, dá uma inspiração, dá um caminho, como foi o caminho do homem no deserto. Mas nós não temos essa base. Nós estamos todo o tempo conectados com ódio, com as brigas, com as confusões, não é? E nós não damos essa base à espiritualidade maior que quer nos auxiliar. Então é necessidade. Nós devemos todas as noites orar pelo anjo da guarda. E aqui eu até aproveito para dizer, né, aquela oraçãozinha que a gente aprende desde pequenininha, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se aqui me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Quando a coisa está mais difícil, vamos orar os salmos, não é? Os salmos são muito importantes. O Salmo 91, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer mais confiança do que isso? É uma confiança, é uma entrega a Deus. Nós devemos nos entregar a Deus 100%, como fez Francisco de Assis no momento de sua vida, entregou 100% a Deus. Mas nós não acreditamos e ficamos sofrendo porque não fazemos a reforma íntima, porque não melhoramos, porque não confiamos. Não é? Quando nós não podemos resolver uma situação, é a hora da entrega a Deus. Nós devemos resolver as coisas pequenas. As coisas grandes, quem resolve é Deus. Quando a coisa não está se resolvendo na nossa casa, no nosso emprego, é hora de entregar a Deus essa coisa. Não é? Porque nós já fizemos a nossa parte. Jesus falou, faz da tua parte, que eu te ajudarei. Não foi isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesta casa é exatamente isso. Nos evangelizando, colocando, mas tem que colocar o evangelho dentro de si. Porque muitas vezes a gente estuda, mas não interioriza o evangelho. Nós precisamos colocar todo o evangelho. E agora, a luz da doutrina espírita ainda é melhor. Porque nós temos o livro dos Espíritos dando todas as perguntas. Então, gente, é isso que nós precisamos. Que Deus possa nos auxiliar. Que nós possamos entrar no nosso quarto, fechar a porta. Ah, mas eu tenho alguma coisa contra o meu irmão. Eu vou lá, me reconcilio e volto para o meu quarto. Não é? E depois eu rezo com humildade. Essa é a base de toda a oração. A oração, como eu já falei, é o que nos dá suporte. Memei falava, se não resolver a oração naquilo que nós queremos, mas pelo menos ela está nos amparando no sofrimento. Porque às vezes a pessoa está com a perda, não tem mais jeito da pessoa voltar para cá. Não é? É uma situação que a gente precisa aprender a conviver. Mas, quando você ora, então você recebe toda, como se fosse as energias necessárias de resignação, de conforto, de consolação, de força, de coragem para prosseguir. Então, muitas vezes você não resolve, mas consegue energias de força, de coragem para prosseguir na caminhada e na jornada. Meus irmãos, Deus espera por todos nós. Nós somos discípulos dele. Qualquer um aqui tem uma missão, seja pequena ou grande.
Alguns têm missão de mãe, outros têm missão de pai, outros têm missão no emprego, são chefes, outros têm missão de prover alguma coisa para as pessoas, não é? Então, nós devemos fazer a nossa missão conectados com o Pai. Porque muitas vezes nós estamos somente com o fio desconectado. Precisamos nos conectar. E Ele, como é muito humilde, né? Ao contrário de nós que temos muito orgulho, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, até se a gente não quiser ficar conectado com Ele. Voltar a se conectar com Deus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima e é Ele que nos traz a paz. Muita paz em nossos corações. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar, o que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.